E eu quero falar pra vocês de 0 a 100 milhões de reais. O que acontece? Nem sempre a gente consegue manter um ritmo de vendas, né? Acontece de você vender um pouco num mês, mais no outro. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Quando eu comecei, eu vendia muito bem. Depois eu dei uma caída, depois eu subia de novo. Mas aí o que eu fazia? Eu tentava manter a consistência. Hoje eu consigo manter a consistência de vendas. E nessa live de hoje eu sempre fico falando pra vocês que um dia eu vou mostrar meus contra-cheques, como é que era e tal, e eu nunca vim aqui mostrar, né? Hoje eu quero mostrar pra vocês o contra-cheque de quando eu comecei lá atrás, de como eu vendia, de como eu fazia. E deixa eu entrar aqui pra eu poder mostrar pra vocês sobre o contra-cheque. Espera só um segundinho. Tá, deixa eu... Aqui que eu vou tentar virar a câmera pra vocês. Deixa eu virar aqui. Vamos lá, ó. Aqui era quando eu trabalhava numa empresa. Eu não quero ficar falando muito o nome da empresa, né? Porque é ruim, mas é quando eu trabalhava no Embracon. No Embracon, olha pra você ver. Eu ganhei, deu total, peraí. Aqui, ó. De 7 mil, tá dando pra vocês verem? 7.609. E isso quando eu tinha 18, 19 anos, tá? Deixa eu puxar um outro aqui pra vocês verem. Aqui, ó, esse aqui foi de 5 mil, deixa eu ver se eu acho, 5.847. Tá vendo? Às vezes abaixava, às vezes caía. Deixa eu tentar mostrar outro pra vocês aqui. Aqui, ó. R$8.226, tá dando pra ver? Deixa eu mostrar um outro aqui também. Aqui, ó. R$12.162, tá? Aqui, ó. Foi na época que eu trabalhava no Embracon. Deixa eu ver se tem a data aqui, ó. 7/7/2016. Teve vários outros. Vamos ver se eu acho outros aqui. 6.371. Tá vendo que eu não tinha, assim, uma consistência? Eu não tinha um valor realmente fixo. Eu sempre subia e aumentava as minhas vendas, ó. 5.025. Deixa eu ver só se eu acho mais um outro aqui. R$5.192. Então, o que eu quero explicar pra vocês? Voltei. Peraí. O que eu quero explicar pra você? Que às vezes você não vai conseguir manter consistência. Tem várias pessoas que não conseguem manter isso porque um mês ganha um valor super alto, no outro mês um valor super baixo. E aí na hora de você fazer as suas contas, você não sabe nem como fazer, porque você não tem um salário fixo. E nós vendedores, nós sabemos que a gente não tem um salário fixo por mês. Quem faz é nós. Então o que eu comecei a fazer? Eu descobri formas de manter a consistência todos os meses. Claro que tem mês que eu ganho um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu consigo manter, sabe? Mais ou menos aquele padrão. Às vezes é um pouquinho só a mais ou um pouquinho só a menos, mas sempre eu consigo ter uma média para eu poder fazer as minhas contas, fazer as minhas coisas, uma viagem, um aniversário, enfim. Eu consigo fazer isso. E hoje é isso que eu quero te mostrar. Como você conseguir manter a consistência em salários bons, em vendas boas, em comissões boas. E aí, o que acontece? Eu quero contar um pouquinho da minha história pra você entender e eu vou resumir pra não agarrar você. Quando eu tinha 16 anos, a minha tia, ela me convidou pra eu trabalhar com ela numa feira. É uma dessas feirinhas comuns, não sei se vocês já foram, que vende de tudo. Vende roupa, vende alimento e ela funciona até hoje, lá no bairro Amazonas, em Contagem. E lá, o que eu fazia? A minha tia, ela colocava um valor nas roupas e eu sempre falava um valor mais alto para o cliente. Eu criava uma expectativa maior nele, porque em feira, cara, você já deve ter ido. E se você é vendedor, você com certeza pediu algum tipo de desconto. O que é pedir? Toda hora ir lá e falar, me dá 10%, faz por tanto, o negócio é 60%, faz por 50%. Isso acontece muito. E aí, o que eu fiz? Eu sempre falava, se minha tia falava, Carol, o preço dessa roupa, porque lá vende umas roupas mais baratinhas. Era roupas masculinas infantis.
Então se minha tia falasse, Carol, olha, essa camisa vai sair por 20, eu já falava que era 25, pra hora que o cliente pedisse pra poder abaixar, eu falava o valor real. E às vezes eu conseguia vender também pelo valor que eu já tinha passado e às vezes pelo valor real. E até aconteceu uma cena super engraçada que eu falei pra cliente, olha, eu não lembro o preço exato, mas foi mais ou menos assim, olha, isso aqui custa R$25. A pessoa falou, não, tá caro, só que ela já falou, tá caro e já foi andando pra ir pra outras barraquinhas. E aí, se a minha tia soubesse que eu tinha falado que a roupa custava 25 e não 20, ela iria me matar. Então o que eu fiz? Eu saí gritando a moça no meio da feira. Não, moça, eu consigo fazer por 20 reais. Corre aqui que eu consigo fazer por 20. E na verdade, 20 reais era o preço da roupa. E aí a mulher falou, não, porque você correu atrás de mim aqui, você fez um descontinho, eu vou querer. Sabe? Então acontece muito disso. Lembra quando eu falo da ancoragem, de você criar uma expectativa maior do seu cliente, para quando você falar o seu preço, ele achar que tá muito mais barato do que o que ele pensava que fosse. E aí eu trabalhava na feirinha com a minha tia. E o que acontece? A minha prima, ela trabalhava em um salão de alto luxo em Belo Horizonte, no bairro Belvedere. Pra quem conhece BH, sabe que Belvedere é um dos bairros, se não for, o bairro mais rico de Belo Horizonte. Então lá eu entrei como manicure. E aí, o que acontecia? Não sei se aqui alguém já teve essa experiência de ser manicure, mas eu vivia suja de esmalte, porque às vezes eu limpava ali o esmalte e já passava na minha mão. Enfim, eu tinha que ficar de jaleco, calça branca sempre, como se fosse uma enfermeira. E eu via as minhas clientes chegarem num saltão, cara, desse tamanho. E eu ficava, gente, eu quero ser igual essa mulher. E as mulheres riquíssimas me enchiam de presente, porque assim, elas sempre gostaram muito de mim, eu tinha uma comunicação muito legal com elas. Eu sempre mostrei a minha humildade, sabe? Eu nunca deixei transparecer nada que fosse relacionado a outra coisa, outra forma, porque tem gente que começa a crescer um pouquinho e fica arrogante, né? E eu não, sempre era humilde ali. E aí meus clientes gostavam bastante de mim. E aí eu via as clientes muito ricas, assim, lindas, maravilhosas, e eu desejava, mas assim, eu desejava mesmo. Poder andar de salto, poder andar arrumadinha. E aí que eu pedi uma oportunidade pra minha chefe. Isso eu já tava com uns 6 meses, mais ou menos, fazendo unha. E nessa época, pra você ter uma ideia, eu ganhava R$2.500 fazendo unha. Porque lá, uma unha de uma mão custava em média de 40, 50 reais. Era muito caro. Isso numa época lá atrás. Hoje eu tô com 27, sei lá, uns 5 anos atrás, mais ou menos. Não, mais. Eu tava na época de 17 anos, enfim, não tô boa de matemática não, você calcula aí pra você entender. E a unha era muito cara. E aí, eu ganhava mais ou menos R$2.500 e eu pedi à minha chefe uma oportunidade pra ser recepcionista. Porque como recepcionista, eu não ia ficar andando feia mais, eu ia ficar andando bonita. E a minha chefe falou, Carol, olha, eu posso até te dar essa oportunidade, porque eu acho sim que você vai conseguir me surpreender aqui. Porém, seu salário aqui vai ser de R$1.200. Então pensa, na cabeça de alguém, deixar de ganhar R$2.500 para ganhar R$1.200, será que vale a pena? Só que na minha cabeça, eu tava pensando o seguinte, eu teria muito mais contato com as minhas clientes e elas podem fazer milhões de coisas para mim eu conseguir ganhar mais. Então quando eu comecei na recepção lá do salão, eu descobri que lá tinha produtos para vendas e que a gente ganhava comissões. Eu sabia que tinha os produtos, mas eu não sabia que as pessoas poderiam ganhar comissões. E aí, pra minha surpresa, os produtos lá eram caríssimos, gente. Na época, só quem tinha muita condição. Era produtos da L'Oréal, Kerastase, da Redken. Então, assim, era muito caro. Um cremezinho lá, tipo, num potinho de 250 ml, custava 300, 400 reais. Então, comecei a vender muitos produtos. E eu comecei a bater recordes lá, porque assim, todas as recepcionistas que passavam por lá, o foco delas não era vender o produto. Só que, cara, como eu já estava acostumado a ganhar R$2.500 e agora eu teria que ganhar R$1.200, eu pensei, eu tenho que arrumar uma forma de eu conseguir ganhar mais. E aí eu fui vendendo muitos produtos, fui vendendo. E como eu também já tinha umas clientes que faziam unha comigo, né, então elas já tinham um relacionamento comigo, tinha uma lá que era super gente boa e ela virou pra mim e falou assim, isso depois de uns 5 meses que eu tava na recepção. Carol, vamos trabalhar comigo? Eu trabalho com consórcio, vamos lá, eu trabalho na Volkswagen. E ela, gente, vocês não têm ideia, que mulher linda. Eu me espelhava nela o tempo inteiro.
E aí que eu falei, bora, vamos pra lá. E ela falou, Carol, você vai passar por uma entrevista. Eu, beleza. Só que na época eu era tão nova, eu tava pra completar 18 anos. Eu era tão nova que, tipo, eu tomava decisões, assim, sem pensar. O que eu fiz? Antes de passar na entrevista, eu já pedi conta. Eu fui lá no salão e falei, olha, eu preciso sair do salão porque eu achei um trabalho melhor. E aí eu contei pros meus pais. E pros meus pais, aquilo lá foi o terror. Carol, você é louca, não faz isso. Você tá louca? Largar um serviço de carteira assinada, que você tem um dinheiro estável pra ir pra um lugar, porque lá, eu não sei se você já foi vendedor de consórcio ou vende consórcio, sabe que a maioria das empresas não pagam na carteira. Então você recebe um salário fixo e o outro salário você recebe por fora. E aí, eu falei, mãe, pedi conta, pai, pedi conta, e eles acharam uma loucura. Beleza. Fui pra entrevista na Volkswagen. Gente, vocês não acreditam. Eu não passei na entrevista. Simples assim, olha que eu falei super bem, tentei vender meu peixe lá e tal, e nada. Não consegui passar na entrevista. Fui embora pra casa, nessa época eu não tinha carro, não tinha nada. Vim embora de ônibus. E, cara, eu chorava muito. Imagina uma pessoa, você já viu alguém chorar de soluçar? Eu chorava assim, de soluçar mesmo, eu não conseguia conversar. Até que tinha um cara lá no ponto de ônibus que ele virou pra mim e falou assim, mas moça, por que você chora tanto? E eu soluçando, porque eu não passei na entrevista, mas eu chorava muito. Gente, você não tem ideia, porque eu queria muito, sabe? Eu queria muito, eu tinha pedido conta, meus pais falaram que não. Com que cara que eu ia chegar na casa dos meus pais falando pra eles que eu não tinha passado na Volkswagen? E aí esse cara falou assim, olha, eu sou gerente de oficina na Grande Minas e eu posso te indicar lá, mas não é nada certo não, porque é só uma indicação. E o gerente, na época, é o Ailson Lino, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele faz muito programa na TV, fazia, né? Então ele era bem conhecido. E o Ailson Lino, ele vem pra cá a cada 3 meses. E por coincidência, Carol, ele tá vindo agora, amanhã ele chega. Eu falei, bora! Comigo não tem tempo ruim não, onde eu vejo uma oportunidade é ali que eu tô entrando, sabe? E aí eu falei, bora, então vamos. E aí fui pra casa, não contei pros meus pais que eu não tinha passado nada, fiquei super caladinha, deitei. E voltei no outro dia. Voltei bem cedinho, sem saber o horário, porque não tinha horário marcado. E lá tinha uma salinha de espera. Eu sentei nessa salinha pra esperar o Ailson Lino ir pra lá pra gente fazer uma entrevista ou conversar. O gerente da oficina levou o Ailson Lino lá na sala e falou assim, olha, essa é a menina, me apresentou e tal. Ele virou pra mim, simples assim, cara. Falou assim, não, eu não tenho tempo agora não vou conversar com ela, não dá, volta outro dia. Só que eu falei, não posso. Eu falei pros meus pais que eu tava saindo pro emprego certo e eu não tenho um emprego. E aí, o que eu fiz? A hora que ele tava saindo, eu comecei a correr atrás dele. Ele já tava, tipo, uns 100 metros de distância. Eu corri e falei, Ailson, me espera. Aí ele já olhou pra mim com aquela cara de bravo, porque ele tem uma cara de terrorista. E eu falei, olha, tentei jogar uns argumentos. Olha, você não pode deixar pra amanhã, porque eu passei numa entrevista da Volkswagen, só que eu não quero ficar lá, porque a Chevrolet é muito melhor. A Chevrolet, o nome por si só já vende, porque os carros são melhores. E fui falando um tanto de coisa da Chevrolet. Fui enchendo a cabeça do cara. E pra minha surpresa, ele virou pra mim e falou assim, essa menina é muito corajosa, tá contratada. Você pensa na felicidade que eu saí de lá, contratada. Já fui correndo no gerente da oficina, né, porque foi ele que me indicou, entre aspas, lá. Porque ele não deu uma indicação, ele só me apresentou. Eu já contei pra ele que eu tinha passado, já cheguei em casa fazendo uma festa, falando que tinha passado. E na Grande Minas era diferente. Na Volkswagen eles pagavam por fora. Na Grande Minas eles pagavam tudo dentro da carteira. A comissão era um pouquinho menor, mas era tudo dentro da carteira. Então meu FGTS, tudo ia ser certinho. E aí entrei. Lá eu tinha que ficar em 1 mês em preparação, em treinamento, e eu não podia vender. Eu fiquei 3 dias em treinamento. E aí, o que eu comecei a fazer? Porque eles falaram assim, olha, Carol, você pode... As primeiras pessoas que você deve procurar são seus amigos, são familiares, pessoas conhecidas. E aí, no primeiro dia, como eu tava muito empolgada, e eu sou assim, quando eu entro pra algo, eu entro de cabeça, sabe? Então, se der errado, eu sou aquele tipo de pessoa que se der errado, eu vou chorar muito. Eu vou sofrer muito. E se der certo, deu muito certo. Então, eu já comecei a falar com a minha família inteira, já comecei a falar pros meus amigos e tal. Consegui fazer minha primeira venda e não podia fazer. Aí eu fui no meu supervisor, expliquei pra ele que eu tinha feito minha primeira venda. Ele falou, olha, Carol, não pode, mas você fez, então ótimo. Aí fiz minha primeira venda. E aí depois de uns 3, 4 dias mais ou menos, ele falou, Carol, olha,
querendo ou não, você vai treinar, mas você já tá preparada pra vender. Então, bora vender, bora vender. Fui vender. Cara, eu fiz... Se você aí, se tiver aqui alguém na minha live que é vendedor de consórcio, vai saber o que eu tô falando. Eu fiz 25 vendas. Pensa. Lá tinha gente que fez até mais nesse mês. Tinha gente que fez 30, 32 vendas e tal. Só que 25 vendas pra uma menina que nunca ouviu falar de consórcio, que nem sabia do negócio, e fez 25 vendas, aquilo lá era uma coisa impressionante. Então, fiz 25 vendas, tive um salário muito, muito top. Foi a primeira vez na minha vida que eu tinha ganhado 8 mil reais. E, cara, pra mim, aqueles 8 mil reais era tudo. Eu tava acostumada a ganhar, o máximo que eu tinha ganhado era 2.500. Nesse dia, quando eu ganhei 8 mil reais, porque hoje quem vende consórcio sabe que você recebe no mês seguinte. Você não, por exemplo, não começa agora e já recebe agora. Você ganha depois de um mês. E aí, quando eu ganhei 8 mil reais, eu cheguei lá em casa jogando dinheiro pro alto, dando dinheiro pra minha mãe, dando dinheiro pro meu pai, gastei, torrei meu dinheiro todo com bolsa, com roupa, sapato. Chegou, quer ver, com uma semana e meia, mais ou menos, eu não tinha dinheiro pra passagem, pra ir trabalhar. Pensa, tive que pedir dinheiro minha mãe emprestado pra eu poder almoçar, pra eu poder trabalhar, pra ter como ir pra empresa. Olha pra você ver que loucura. Então, é até bom você entender isso, porque às vezes quando a gente não tá acostumado a ganhar muito dinheiro, e a gente ganha, fica, assim, a gente fica tão feliz e acaba metendo os pés pelas mãos. Então, se eu tivesse pensado, eu tinha guardado um pouquinho de dinheiro. E aí, o que eu fiz? A hora que eu vi que o dinheiro acabou, porque durou uma semana e 2 dias, eu comecei a querer vender mais. E eu comecei, vendi. Meu próximo salário, 8 mil e pouco de novo. E aí, o que eu fiz? Eu já comecei a guardar dinheiro, já entendi que eu não podia fazer aquilo. E aí, comecei a vender sem parar. Comprei meu primeiro carro. Meu primeiro carro, gente, era de 2 portas, sem ar-condicionado. E ó, pau duro. Meu Deus, vocês não sabem. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas dirigir um carro sem direção não tem base. E o que aconteceu? Como eu fiquei bem conhecida naquela época, outras empresas começaram a me chamar pra eu poder trabalhar lá. E olha pra você ver, antes eu não tinha passado em uma entrevista, consegui me erguer, passar em uma outra, fui pra empresa e outras pessoas me convidaram. E aí essa outra empresa que me convidou, ela tinha programa na TV. E era um programa com nós, com os vendedores mesmo, você que falava sobre os consórcios. E lá eu comecei a ganhar muito dinheiro. Só que lá não era nada na carteira. Lá na carteira eles me davam um salário mínimo. Era pra você ver, na época não era nem 1.000 e pouco que é hoje. Acho que era 900 e pouquinho. E o resto era tudo por fora. Eu cheguei a ganhar lá 20 mil reais. Ganhei muito dinheiro lá. E isso todos os meses, direto, porque com o programa era muito mais fácil. O cliente ligava, a gente já ia imediatamente na casa dele. Falava, você pode me atender agora? Agora eu já ia, por quê? Eu gosto de cliente quente. Quando a gente deixa o cliente pra depois, acontece muito do cliente esfriar ou algum fulano vir falar alguma coisa e você acaba perdendo a venda por causa de uma terceira pessoa que quer ali dar palpite no que ele nem vai pagar. Até um argumento pra você entender, teve uma vez que eu tava na casa de um cliente e que era um amigo dele, não era esposa, não era ninguém assim de família. Falou, não faz isso não e tal. Eu virei na cara do cara e falei assim, quem que vai pagar? É você ou seu amigo? Ah, Carol, sou eu. Falei, pois é, né? Porque tem amigo que eles são assim, se eles não podem pagar algo, eles não querem que o outro também paga, por quê? Se eles não têm condições, por que você vai ter? E aí, na hora que eu joguei esse argumento, o cara pensou assim, eu acho, né, na cabeça dele, porque ele fechou comigo. Ah, esse cara deve ser um invejoso, né? E realmente, gente, vamos combinar que tem gente que fala pra você não fazer algo porque ela não tem condição de fazer. E aí acaba que você não faz por uma opinião de um